Então tem os códigos genéricos, que são PBCU, que começam com 0 ou com 2. Depois o René vai explicar melhor. Mas quando você olha para a cara do código de falha, você sabe se ele é genérico, se ele é proprietário. Isso. O genérico padrão que o teu scanner tenha, né? Porque todo mundo conhece. Agora o problema não são esses 10 mil os genéricos. São os outros mais de 100 mil que são os proprietários. Ele vai comentar como é que são como é que é essa estrutura do código e que eles são divididos em genérico e proprietário. É mais ou menos isso, né? E até só para reforçar também, né? O genérico, indiferente da montadora ou do veículo, é a mesma descrição, né? P0300 é a mesma coisa para qualquer montadora. Exatamente. Agora P1300, que começa com 1, aí é proprietário. Ih, rapaz, aí complicou. Vamos dar um exemplo prático. Uma Master de 2013. O Jeff tá entrando aqui no Doutor E, vamos ver lá. Master 2013. Então, os códigos mais raros são os proprietários. Como é que começa esse código aí? P1130. Você vai digitar? Eu ia falar. Já foi P1130. agora. P1130 é proprietário. Tem duas descrições aqui. Uma é na falha na eletroválvula de turbilhamento do ar de admissão e falha na sonda lambda 1. Então, ele tem que analisar. Você vê, a norma é complexa, então pode acontecer esse tipo de coisa. Pode. Entendeu? Pode acontecer. Então, o código de falha é uma pista, né? Você é mais especialista do que eu, não sei, René, mas pode ser que um seja o geral da montadora para o código e outro específico do veículo, né? Pode ser. Às vezes eles têm variações para modelos diferentes, né? Sistemas de injeções diferentes. Às vezes para um Otto e para um diesel ele usa... Por exemplo, ele pode usar a sonda e outro ele pode usar... E pode ser também que tenha uma transição, tem que analisar o ano desse veículo aí, mas ele tem transição que mudou o módulo, né? Então, pegou na transição. Mas é aquela coisa, o código é uma pista, você vai ter que investigar. Exatamente. A gente vai entrar nessa parte porque é bem bacana. Por isso que ela se tu tem uma falha de sonda, que nem a gente falou antes, tu vai botar o parâmetro, vai fazer estímulos pra ver se ela tá trabalhando ou não. E fala... Tem falha de turbilhamento, normalmente essa parte de turbilhamento é o flap que tu tem interno dentro do coletor de emissão. Então tu vai ter que ver se ele tá avançando ou não, tu vai ter que atuar, conferir manualmente se não tá emperrado. Veículos a diesel é muito comum a carbonização. Exatamente. Ali, né? Tu tem um reaproveitamento do gás, aquilo ali carboniza, trava e por isso vai que é legal, né? mesmo. Saber do sistema, sintoma, analisar as leituras. Dá uma geral aí. Então, o primeiro dígito, né? O código de falha que a gente conhece, ele tem 5 dígitos. O primeiro dígito, então, é a letra, que a gente chama ali a letra, que define a localização, em que região a falha está presente. A gente tem as letras P, C, P e U. Então, o que seria o B? O B a gente está trabalhando para sistemas de conforto e segurança dentro do habitáculo. Então, sistemas de airbag, né, ar-condicionado, painel de instrumentos, tudo que está envolvido ali dentro da parte do habitáculo. Na letra C, que é envolto nas funções de chassi, a gente tem as funções de estrutura no veículo. Então, a gente tem direção elétrica, a parte de ABS, a parte de suspensão, toda essa parte que é envolta no chassi. Na parte que essa aqui é o que cai de monte, né, que os caras se incomodam demais, a parte de powertrain, que é a letra P, que aí tá toda a parte de motor e transmissão. E, por último, né, na letra U, a gente tem a parte de dados mesmo, de comunicação. Então, as falhas de rede CAN, as falhas de troca de dados, tudo que envolve troca de dado entre as centrais, tá na letra U. Aqui até uma curiosidade, né, porque o B vem de body, o C vem de chassi, o P vem de powertrain, e o U ninguém sabe, né, porque eu ia falar, não bateu. Network. Network. Qual o nível de inglês? Tá avançado. Mas uma coisa, o mais comum no dia a dia é o P, né? É o P. O P, que é motor e câmbio. De balaio, né? O P é aquela luzinha amarela no painel. É o P. a E perseguição. Depois eu ousaria dizer que é o U. Volta e meia aparece Não, o U daí é terror. Porque O daí U dá quando... bastante, é comunicação, você sabe qual é a central. Tu olha, quando o mecânico olha um U ali, network, caiu a casa. E o pinheiro no painel. Porque às vezes chama a TI daí. O U pode dar em várias centrais, né? Ele pode dar em várias centrais pelo mesmo motivo, né? Morreu uma central na rede, o que aconteceu? Pô, eu tenho uma falha U, é rede. É comunicação entre a central? É um comando, porque tu tem que pensar, tu tem rede lead também. Às vezes tu tem uma falha, tu tá comandando um alternador, e tu tá com uma falha U dentro do motor, e é ali mesmo, é no motor, não é com outras centrais. Então isso a gente vai pegar bastante. Como tu fazer o diagnóstico até com esse tipo de falha. Isso, aí voltando aqui então no nosso assunto, né? Então, teoricamente, o primeiro elemento do DTC, que é a letra, vai indicar a localização
localização do sistema-alvo. E o segundo dígito, que a gente já praticamente deu um spoiler ali, né, define o que é o código genérico e o que é o código proprietário. O código genérico, por ele ser genérico, então ele é uma definição para todas as montadoras. Então vou pesquisar o P0300. Na Fiat é a famosa falha de combustão, na Volkswagen também, na Hyundai também, na Peugeot também, na Renault também. Então o código genérico significa isso, é uma normatização e todas as montadoras supostamente deveriam aplicar essa mesma descrição. Na prática a gente já sabe que teoricamente é assim, mas tem algumas exceções, né? GM ali. O que eu acho legal da GM é que é isso, a gente vai passar também essa manha de diagnóstico, porque existe como tu fazer no scanner o diagnóstico genérico e o proprietário dentro do scanner. Você tem dois caminhos para o diagnóstico. Exatamente. O genérico e o proprietário. Exatamente. Essa é legal. E na GM, tu vai entrar no proprietário, tu entrava lá e dizia P0300. Tá, beleza. Falhou um cilindro, mas qual? Aí tu não apaga a falha e tu vai no genérico. O genérico tá te apontando o cilindro. Cara, isso aí, olha, o mecânico chega a rir sozinho. Você vai, entra no proprietário, vai apagar a falha, ela não apaga. Sim. Porque só apaga no genérico ou vice-versa. Exatamente. Acontece. O seu dia a dia no oficina de você já pegou essa de tentar apagar com o genérico, etc, e não apagar, porque... Antes tinha algumas coisas que eu não entendi, e essa parte de status é algo que o mecânico apanha. Porque tem coisa que o scanner não apaga, e não adianta tu quebrar o teu scanner, que o problema não é teu scanner. O problema é tu entender como é que aquela central tá pensando. Isso, e a gente comentou, né, do GM, porque o GM é um caso que você tem o código genérico, né, um P0 da vida. Na GM em específico, ele tem uma outra descrição para um código que teoricamente é genérico. Olha só que interessante. É muito legal. E são detalhes que, se tu tiver uma base, tu economiza horas de trabalho. O cara tem esse feeling assim, pô, eu sei fazer o diagnóstico, tu dá pro teu cliente o orçamento com o diagnóstico que tu fez, e tu só vai gastar o teu tempo a partir do momento que ele concordou com aquele orçamento e ele vai pagar por isso. Tu tá ganhando. Exatamente. E aí, voltando aqui no slide, né? Então a gente separou aqui uma tabelinha, né, para mostrar o que é o código genérico e aonde que está o código proprietário, né? No segundo dígito, a gente tem o P0, P2 ali. Então, tudo que é P0, tudo que começa com P0 é código genérico. Tudo que começa com P2 também é código genérico. O P3, aí o P3 é um mistério, né? Porque o P3 eu nunca lembro de cor. O P3 é dividido, né? Ele tem uma partezinha que é genérica e uma partezinha que é proprietária. O P3 Agora o que aparece bastante é o P0. Então, basicamente, a gente costuma trabalhar bastante ali o 0, né, sendo um código genérico, o 1 um código proprietário e o 2 um código genérico. Esse é o que a gente lembra, né? É o que a gente lembra e que cai bastante, né? Lembrando que na norma OBD também a gente tem um código C e código B genérico. Na prática, isso acaba aparecendo muito pouco, né, Michael? Aparece mais código proprietário do tipo B e C, né? Isso, exatamente. E o que auxilia muito no diagnóstico, né? Porque daí você vai mais direcionado em cima da falha que ele está passando também. Ele te traz um código mais descrito e mais direcionado para você poder trabalhar. E é comum, né, aparecer no dia a dia, também ali no suporte técnico, códigos que aparecem tanto código do proprietário quanto código genérico também, indicando a mesma falha ou o mesmo direcionamento. Só que código trazendo os dois, né? Código proprietário e genérico juntos. Volkswagen, tu acaba encontrando isso, né? Eles fazem a mesma estratégia, diagnóstico genérico e proprietário, e tu tem, às vezes, falhas diferentes ou até a mais no proprietário que nem sempre te traz clareza, às vezes te coloca em dúvida. E pro terceiro dígito, né, a gente não falou do primeiro dígito, que determina a localização. O segundo dígito vai determinar se é um código genérico ou proprietário. E o terceiro dígito aqui, quando a gente fala do P0, né, um caso interessante, o P0 ele é categorizado. Então, olhando aqui na nossa tabela, né, tudo que remete ao P00 ao P02, a gente tem a parte de combustível e medição de ar. Na parte do P03, que é entre os famosos de combustão, né, P0300, P0301, é tudo a parte de sistemas de ignição e misfire. No P04, aqui tem outro famoso também, P0420, que é o famoso controle de emissões. P05, a gente tem a parte de controle de velocidade, marcha lenta e entradas auxiliares. P06, aí é a parte mais de computador mesmo, né? Às vezes falhas internas, falha de sensor de temperatura interno, falha de memória. Então, toda essa parte de controle ali da central. Do P07 ao P09, a gente tem a parte de códigos relacionados à transmissão. E aqui um que pouca gente conhece, né, mas agora com os híbridos elétricos está aparecendo forte. Do P0A
ao P0F, a gente tem a parte dos códigos relacionados a sistemas de alta tensão. Então, a parte de bateria, a parte de tensão, a parte de conversor, inversor. Então, são os códigos dos híbridos elétricos. Aqui um detalhe bem interessante, né? Porque o segundo dígito, ele pode ter as variações de P0 a P3, por exemplo. Então, é 0, 1, 2 e 3. Só que os 3 últimos dígitos do DTC, ele é um hexadecimal, né? Então, ele vai de 0 a 9 e de A a F. Por isso que a gente vê ali o P0A e o P0F. São os códigos hexadecimal. Que é comum aparecer no dia a dia. Lembrando que essa classificação, ela funciona muito bem pro P0 mesmo, né? Os outros casos Aí virou bagunça. Aí virou bagunça. Virou total. E pro proprietário nem se fala, né? O proprietário, aí cada um faz Isso é terra sem lei. do seu jeito e é isso aí. Parabéns.